Amém. Louvado seja Deus. Temos nas nossas quartas-feiras, como a irmã Dani falou, os nossos cultos de desafio de fé, nossos cultos onde nós trabalhamos a questão da libertação por meio da substituição. Amém? Você pode dizer isso? Substituição. A libertação, ela vem através de uma substituição. Mas substituir o que, pastor? Substituir as coisas ruins pelas coisas boas. Substituir os maus hábitos pelos bons hábitos. Substituir o conhecimento que prejudica pelo conhecimento que salva. A libertação, ela vem por nós colocarmos algo novo naquilo que está velho, naquilo que não satisfaz mais, naquilo que não mais traz bons resultados e bons frutos. Mas isso também depende da fé. Porque alguém que simplesmente diz que crê, que tem fé e não tem obras, Tiago diz que é uma fé morta, que é uma fé que não tem vida, que é uma fé que não tem resultado. Porque algo morto produz resultado, gente? Não, né? Se algo está morto, não tem como produzir nada. Se a sua fé, se a minha fé estiver morta, não tem como nós produzirmos nada. E a Bíblia diz que o justo, quem é? Aquele que se ajusta. O justo, aquele que se ajusta, ele vai viver pela sua fé. Ou melhor, então, vamos traduzir, quem se ajusta vai viver pelas suas boas obras. Porque crê naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. O que deu a vida, que derramou todo o seu sangue, entregou todo o seu sangue, para que nós, então, por meio da fé em Jesus Cristo, a gente possa alcançar salvação. E você sabia que a palavra salvação, ela é sinônimo de, a palavra salvação bíblica, ela é sinônimo de várias coisas. Ela é sinônimo de solução, ela é sinônimo de cura, ela é sinônimo de bênçãos, ela é sinônimo de restauração, ela é sinônimo de libertação. A palavra salvação, no contexto bíblico, quando o Senhor nos salva, Ele está trazendo tudo isso junto para a nossa vida. Por quê? Porque quando nós entendemos a verdade do Evangelho, e o Evangelho, a palavra do Senhor diz que quem conhecer a verdade ela vai libertar. Mas eu pergunto, será que eu só conhecer a Bíblia me liberta, gente? Não. Sabe por quê? Porque o diabo conhece ela de cabo a rabo e ele ainda continua sendo o maior inimigo. Conhecer a Bíblia não vai mudar a minha e nem sua vida. O que vai mudar a minha e a sua vida é conhecer a Bíblia e praticar o que a Bíblia diz. Isso é que vai trazer, de fato e de verdade, uma restauração, uma libertação e uma manifestação de fé. E a gente tem falado, já desde o último mês, a gente tem falado sobre maldições. A gente tem falado como que muitas vezes a nossa vida ela está debaixo de algumas maldições e a gente não faz ideia. Como muitas vezes a gente está atrelado a problemas na nossa vida, a coisas que vão acontecendo, e isso vem às vezes de anos, às vezes isso vem de nascença, e a gente não faz ideia. Falei esses dias que às vezes tem maldições que já vem lá desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. Falei na semana passada sobre maldições que elas provêm das palavras. Umas das nossas palavras e outras das palavras de outras pessoas. E que afetam a nossa vida. E uma que influencia a criança já desde o ventre materno é quando muitas vezes a mãe é pega de surpresa, ou o pai, mas principalmente a mãe,
porque ela que está gestando, ela que está gerando uma vida, é pega de surpresa com uma gravidez e ela diz assim: mas eu não queria. Eu não quero. Meu Deus. E aquela emoção toda, aquela palavra lançada, já vai para a criança. E muitas das vezes essa criança nasce com algumas síndromes. Você sabe qual delas, principal, quando a mãe fala isso? Síndrome de rejeição. Rejeição. Desde pequeno. Mas isso eu falei na semana passada, e se você quiser ouvir sobre isso, você vai ter que olhar o YouTube, amém? Hoje nós vamos falar sobre outro assunto, outro tipo de maldição. Eu quero falar hoje sobre alianças erradas. Maldição, gente, significa mal em ação. Maldição é um mal em ação. É o mal que está acontecendo. É o mal que está agindo na minha vida. E que por vezes, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de clareza, e às vezes até por falta de fé, eu não faço ideia de que a minha vida está sendo amaldiçoada. Ou seja, o mal está em ação sobre a minha vida. Eu quero falar sobre isso hoje. Um tipo de maldição, que é essa questão, quando nós fazemos aliança com pessoas que possuem fundamentos destruídos. Pessoas que estão muitas vezes insatisfeitas em sua área de atuação, em ambientes ou com a sua vida. E aí, o que acontece? Elas acabam falando e fazendo coisas que não agradam a Deus. E por isso, acabam fazendo o quê? Arrastando então pessoas para o mesmo caminho que elas. Eu sou do tempo, e talvez alguns aqui vão se identificar, em que a mãe e o pai dizem assim: eu não quero vocês na esquina. Quem já ouviu isso de pai e mãe? Por que não quer que o filho vá para a esquina, hein? Ah, tem macumba na esquina. Até pode ser, né? Porque geralmente macumba é feito na esquina, na encruzilhada, né? Mas da grande maioria é por quê? Porque tem outros lá na esquina, né? Tem às vezes algum elemento, algum indivíduo que não tem o quê? Uma boa imagem. Quantos talvez, ou histórias você já ouviu, de que estava lá o menino, o jovem ali, na esquina, ou em algum lugar, com a galera. Chegou a polícia e fez a batida. E aí o que aconteceu? Algum estava com algum problema. E aí, até provar que focinho de porco não é tomada, o que acontece? Vai prestar esclarecimento na delegacia. Chama o pai e a mãe. É ou não é assim? Achou uma droga no bolso de um. Todo mundo é maconheiro. É ou não é, gente? Então, isso é uma das evidências e também consequências que acabam acontecendo. Então, muitas vezes, esse jovem que a gente fala, né? Hoje, dificilmente a gente vê hoje os pais permitindo que os jovens vão para a esquina, né? Porque eles estão tão trancados dentro do quarto que nem para a cozinha não querem ir para levar xícara, né? Ou não é? Pois é. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, quase que não se fala mais isso, porque o pai e a mãe têm medo que o filho saia sozinho até na rua. Tem medo que pegue um ônibus até. Né? Eu muito cedo conheci o tal do ônibus. Hoje, tem jovem que nem sabe o que é um ônibus, com 18, 20 anos. Nunca andou num ônibus. É fato. Eu conheço uma história de uma jovem que ela se inscreveu para o Enem. Sabe o Enem, aquela prova?
E o lugar que ela ia prestar a prova era longe. E ela não tinha como ir. Então ela tinha que pegar o ônibus. Sabe o que aconteceu? Ela não fez a prova do Enem. Porque ela não sabia pegar ônibus. Ela não fez a prova do Enem. Por quê? Nunca tinha pego um ônibus na vida, estava com medo de pegar ônibus. Essa é a realidade hoje. O que mais acontece em volta disso, gente? Negócios. Sociedade com pessoas sem os mesmos princípios. Alguém aqui é sócio, já teve sócio na vida? Eu já tive. O que acontece geralmente? Não é assim, regra, mais 90%. Acaba dando o quê? Divisão, quebra a sociedade e ainda sai no prejuízo, né? Ou negócios que às vezes acredita muito na pessoa, emprestam dinheiro, né? Para o parente, cunhado, meu Deus. Quando é com cunhado, então, perde o concunhado, perde o cunhado, perde o dinheiro, perde tudo. Perde até os domingos com a família, né? Porque não dá mais para ir. Os negócios. Querer fazer as mesmas coisas que as pessoas que têm uma vida financeira diferente. Alguém já viu isso? Não, o fulano, vou andar com o fulano. O fulano foi para Gramado, temos que ir para Gramado. O fulano foi jantar no Primavera, temos que jantar no Primavera também. Mas dinheiro, não, mete o cartão. As roupas, temos que comprar roupa nova para sair com o fulano, com a fulana. Alguém já viu isso aí? Para quê? Para parecer, para manter aquele status, aquela ostentação. E qual a consequência dessa maldição? Crise financeira. Problema financeiro. Endividamento. Por quê? Porque quer manter um status. Porque quer fazer alianças que não pode sustentar. Que não tem como acompanhar. Por isso a importância de nós sabermos aonde nós podemos e aonde nós não podemos. Quando nós podemos e quando nós não podemos. E por último, mais uma evidência, né? Seguir a direção que Deus deu para o outro e não a sua. Tem gente que Deus fala tal coisa para ele assim, fulano, tu é do louvor. Ao outro, mas eu também quero ser do louvor. Tu vai pregar, e o outro, mas eu também quero pregar. Sabe qual que é o problema que gera isso? Crise de identidade. A pessoa não está vivendo por ela. A pessoa está vivendo com base na aliança, na amizade. No que o outro faz, eu também faço. Se o outro diz, eu também digo. Se o outro pensa, eu também penso. E isso é uma crise de identidade que hoje, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo. Porque o amigo, porque o vizinho, porque o parente, e aí quer seguir a mesma coisa que o outro está fazendo. Mas será que é assim? Deus ele não fez cada um de uma forma, de um jeito, com um propósito, com um desígnio, queridos? Sim ou não? Fez. E muitas vezes a gente vai se deixando levar pelas circunstâncias, pelas influências, pelas alianças, pelas amizades, e esquecemos de lembrar daquilo que Deus falou para nós. O que Deus falou para você? O que Deus falou para você fazer? O que Deus te chamou para fazer? Qual que é o teu dom? Qual que é o teu talento? Qual que é o teu propósito? Qual a igreja que tu tem que servir? Isso às vezes também acontece. Uma pessoa decide seguir um caminho diferente, agora eu vou para tal lugar, e aí parece que nem manada, né, de boi.
Alguém vai lá, estoura um foguete, um boi sai correndo, o que acontece? Um monte sai correndo atrás. Mas por que isso? Será que é Deus? Ou será que são as alianças? O que é que está acontecendo? Vocês querem descobrir? Sim ou não? Amém? Então vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Olha o que o Senhor diz aqui. Aqui ele está falando exatamente de uma situação que acontece muito conosco. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual. Com quem? Com os incrédulos. O que é incrédulo, pastor? É alguém que diz crer na palavra de Deus, é alguém que vem até mesmo na igreja, é alguém que conhece as Escrituras, porém, não pratica. Porém, ela não é coerente com as suas ações e com as suas falas. Porque ela diz crer em Deus, ela vem à igreja, ela louva, ela ouve, escuta a palavra, mas as obras dela manifestam algo contrário. E é o que ele está dizendo. Não vos ponhais em julgo desigual com quem diz crer, mas não pratica. Incrédulo. Porquanto, que sociedade pode haver? Que aliança pode haver entre a justiça e com a iniquidade? Do que ele está falando? Com alguém que tem a prática da palavra, com alguém que manifesta a fé, com aquele que é incrédulo, com aquele que diz crer, mas não pratica. Ou que comunhão, ou que relacionamento existe entre a luz e as trevas. E o 15, que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Existe sociedade com os dois, gente? Eles sentam à mesa para tomar café? Eles passeiam junto? Não. Jantam? Também não. Ou que união do crente com o incrédulo? É isso que acontece nos dias de hoje. É isso que acontece, e é por isso que muitas vezes nós estamos debaixo de uma ação do mal sobre a nossa vida. Porque a gente tem estado, em muitas vezes, num jugo desigual. Você sabe o que é um jugo? Quem aqui conhece aquele negócio de arar terra, que bota nos bois, a gente chama de canga aqui, né? Sabe? A canga bota nos dois bois, nos dois touros, para quê? Para que eles possam arar a terra, sim? Bom, um jugo desigual é você botar um touro daqueles bagual, sabe? Cupim nas costas, com uma vaquinha. É desigual. O touro vai dar laço na vaca, ela não vai aguentar. Ela não vai suportar. Por quê? Porque é desigual. Não tem como os dois andar juntos. Não tem. Ele vai matar a vaca. E aqui ele está falando da mesma coisa. Nessa aliança, onde existe um jugo desigual, alguém vai perder. Alguém vai perder. Alguém vai sofrer com isso. E algum mal vai acontecer. Amém? Eu quero trazer um exemplo bíblico de um fato real. Eu não tenho vários exemplos aqui, mas com certeza eu não vou conseguir falar de todos. E até se eu falar de todos, muito provável que eu vá acabar confundindo poucos irmãos. Mas eu quero trazer um assunto, um texto, uma realidade que aconteceu lá no tempo de Moisés. Está lá em no livro de Números,
no capítulo 16, a partir do verso 1. Quem quiser acompanhar aí, vai estar no telão. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, a gente vai ler um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, amém? Você está comigo, gente? Amém? Então fica comigo aqui, para você entender bem o que está querendo dizer o texto, e o contexto do que eu estou explicando, para que ao final desse culto, você possa identificar na sua vida quais são as alianças erradas. Qual é o jugo desigual que está sobre a sua vida e que está trazendo um mal sobre a sua vida. Uma maldição sobre a sua vida. E eu quero dizer algo também. O crente não gosta disso. Existe demônio sobre crente também. Porque por trás de toda mal em ação ou maldição, existe um espírito maligno que alimenta isso. E ele é alimentado pelo quê? Por um princípio quebrado. Por algo que está indo contra a vontade de Deus na nossa vida. Então, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, nessa noite, esse espírito sai da minha vida. Amém? Vamos ler. Este homem, Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo. O que ele fez? Tomou consigo. Corá, filho, descendente dessa galera toda ali. Ele é um descendente de Levi, que era uma das pessoas, os levitas, eram os homens que tinham o cargo do cuidado da igreja. Eram as pessoas que trabalhavam na igreja. Sabiam disso? O povo de Levi, ele foi um povo que ele não ganhou terra em Israel. Por quê? Porque toda a descendência de Levi ficou com o trabalho no templo. Então o salário dele não era de plantar, da agropecuária, do plantio. O salário dele era o resultado das ofertas que eram trazidas no templo. Então Corá também era um desses homens. E porque ele servia no templo, na igreja, ele se achava, sabe o quê? Santo. Mas vamos lá. Então, ele tomou consigo a quem? Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Para as grávidas, várias opções de nomes de filhos. Levantaram-se perante o quê? Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Olha aqui, gente, olha que legal isso. O que ele está fazendo aqui? Está dando status. Não foi qualquer um que eles chamaram. Não. Quem? Filhos de Israel. Príncipes. Eleitos por eles. Homens que tinham nome. Reconhecimento. E ele foi atrás desses. Corá foi atrás desses. Pode continuar. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor, ele estava indignado. Porque eles também eram santos. E eles estavam acusando Moisés e o irmão Arão de quê? De que eles estavam querendo ser o dono, que eles estavam querendo ser o rei, que eles estavam querendo ser aqueles que mandavam em tudo. Pode continuar. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. E agora Moisés, numa atitude então de humildade,
ele se põe o rosto em terra, ele se coloca de joelho e ora a Deus e faz um desafio para Corá e os 250 que estavam com ele ali. Então tá bom. Se vocês são santos, tá bom. Então amanhã de manhã vocês vêm. Vocês vêm diante do templo e nós vamos perguntar para o Senhor, quem é que o Senhor aprova? Quem é que Deus está aprovando? Quem é que Deus chamou para conduzir o povo? Quem é que Deus levantou para tirar da terra do Egito? Quem foi? Ok. E Moisés fez esse desafio. E aí? Fazer isto. Tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Ele fez a proposta. Tá bom para vocês assim? Não era qualquer um que podia acender incenso. Não era qualquer um. Era aqueles que tinham serviço na casa do Senhor. E porque eles faziam isso, eles estavam agora se achando os bambambam. Só que começou como, gente? Com um. Um que pegou, mais 2, e que daí então chamaram mais 250. Sempre começa por um. Por um. Pode continuar? Melhor, vai para o 23, senão é muito texto. A gente vai pular ali. Só que para então explicar, aconteceu isso. No outro dia, então, todos eles apareceram diante do templo e acenderam os seus incensos. E Deus vem. E Deus fica indignado. Deus fica indignado e fala para Moisés, eu vou acabar com todos eles. Moisés, vou deixar só tu e Arão. Vou acabar com todos. Sabe o que Moisés fez, gente? Moisés disse sim, né? Mais uma vez, Moisés intercede por todo o povo e diz assim, Senhor, não faz isso. Acaso por causa de um, o Senhor vai destruir todos? Outra vez? Não. Não faz assim. E aí então o Senhor fala a Moisés. E o que ele diz? Fala então a toda essa congregação e diz, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Sai da volta deles. Todo o povo sai da onde eles estão. Por quê, gente? Porque naquele tempo, a tenda da congregação aqui ainda era, eles estavam no deserto, ok? Então a tenda da congregação era colocada no meio, e em volta, todas as tribos, as 12 tribos, eram colocadas na volta do templo. E cada uma das tribos tinha a sua localização certa. E eles tinham tendas, então eles moravam em tendas. Só que essa galera estava num determinado lugar, nas suas tendas. E Deus falou, agora todos os outros que estão nas tendas em volta deles, saiam. E aí? Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão. E após ele foram os anciãos de Israel. Moisés foi lá. Porque Moisés tinha chamado eles e eles disseram assim, que? Nós ir até você? Nós não vamos, não. Ele ficou mais indignado ainda. E disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com quem? Mulheres, filhos e suas crianças. E aí você vai dizer assim, ó, quando eu ler o próximo versículo, que judiaria, pastor.
Pois é, meu amado, esse é o problema de uma vida que tem família ser amaldiçoada. Porque não é só ele que sofre. A maldição, ela entra em ação em toda a família. Esse é o problema. Só que muitas vezes, quando a gente está, como a gente diz, né, no ditado popular, no olho do furacão, a gente não olha essas coisas, né? A gente está olhando somente porque a gente quer e o que a gente pensa. E aí, quando o mal entra em ação na vida e na família, a gente olha e diz assim, por que que isso está acontecendo? E olha o que aconteceu. Deus falou para todo mundo sair da volta deles. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim. Isso é uma das coisas que eu falo muito aqui na igreja. O pastor é uma pessoa que é difícil de ser compreendida às vezes. Por quê? Porque a gente fala determinadas coisas que a gente não quer falar. Mas que se nós não falamos, Deus cobra de nós. Tem um texto bíblico, já a terceira vez que eu falo essa semana, eu sou obrigado a achar o endereço agora. Porque 3 vezes já é demais, né? A Bíblia diz que Deus vai cobrar da mão, não é do pastor, é de qualquer um de nós aqui, viu? A vida das pessoas que se perderam, do qual o sangue delas foi derramado. E quando eu falo se perder, significa ir para... Pode falar, não vem para você não. Ir para... Inferno. Que Deus vai cobrar da mão daquele que negligenciou, daquele que sabia e não falou, daquele que tinha o conhecimento e não disse. Deus vai cobrar. Mas Deus não vai cobrar daquele que sabia, falou e a pessoa não quis se ajustar. Então existe sim uma cobrança da parte do Senhor, principalmente daquele que detém conhecimento. Tanto que Paulo diz o seguinte, ó, cuidado, não sejam muitos mestres não. Porque quanto mais tu sabe, mais tu é cobrado. Quanto mais tu conhece, mais tu entende, mais tu tem o compromisso de realizar, de fazer e pôr a tua fé em ação. Amém? E não falo isso para vocês agora parar de ler a Bíblia. Não, bem pelo contrário, amém? Continuem. Porque quanto mais claro fica a verdade, mais simples fica a vida. Mais simples fica a vida. Mais tu te preocupa com as coisas simples da vida. Amém, gente? Então vamos voltar aqui. Então disse Moisés, nisso vocês conhecereis, ok. Próximo, 29. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ó? Se esse cara morrer de infarto agora, aqui, não é Deus que fala comigo. Se esse cara aqui for atropelado agora por um cavalo, porque não tinha carro na época, né? E morrer, não é Deus falando pela minha boca. Mas, e ele fala agora, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, ou seja, uma coisa louca, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E agora vamos ver o que aconteceu então. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, se abriu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Pode ir até o 35. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam,
não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, então o que aconteceu? Saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Amém. Queridos, esse texto mostra lá no verso 1, dizendo que Corá juntou, trouxe para si mais 2 homens. E esses então fizeram aliança e juntaram e começaram o quê? A procurar pessoas de influência para também se abraçarem juntos. Só que o que aconteceu, queridos? Qual que era o motivo deles fazer essa congregação deles? De se juntarem, de andarem juntos? Qual que era o motivo? Rebelião. Para questionar o que Deus estava fazendo. Rebelião para ir contra o homem que Deus tinha escolhido. E isso, a rebelião, ela se manifesta em várias formas na nossa vida. No trabalho. Quantas vezes, talvez, você já viu, ou até mesmo pode ter participado, de planos para derrubar o chefe, o gerente, o supervisor. Vamos boicotar aqui. Vamos diminuir a produção. O que é isso? Rebelião. Junta um aqui, junta outro ali, começa o burburinho, todo mundo fica de mal. Um dia, eu posso falar porque ele fala público também, então não tem problema. O pastor na sede comentou quando ele era novo, jogava futebol, e ele tinha ficado bravo com o treinador. O que ele fez? Começou a chamar o jogador. Né? Porque não sei o quê. Não vamos treinar hoje. Greve. Sobrou para quem? Para ele. Porque os outros queriam, mas também estava assim, mas o meu amigo, ele joga comigo, porque o treinador e cada um tinha uma questão. E é isso que eu sempre falo na igreja. Quando existem questões mal resolvidas, questões que não foram tratadas, que não foram esclarecidas, o que acontece? Você vai arrumar outro que também tem o mesmo problema? Porque isso, os espíritos se atraem, o mal em ação se atrai, e isso começa a produzir o que mais? Mais maldição, mais prejuízo. E no final das contas, Deus, ele é justo, sim ou não? Deus é amor, não é? Deus perdoa, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus, ele vai justificar o justo. Deus justifica o justo e não o injusto. E foi o que aconteceu com Moisés. Eles criaram toda uma situação para derrubar Moisés, porque eles também eram santos, porque eles também serviam. E o que aconteceu no final das contas? Todos eles morreram. Todos eles ficaram no prejuízo. Mas só eles morreram? Foi quem? Esposas, filhos, todos os bens que eles tinham. Porque a terra se abriu e eles perderam tudo o que eles tinham. Você quer perder tudo que você tem? Não, né? Ainda bem que Deus é um Deus de misericórdia, queridos. Ainda bem que Deus é um Deus maravilhoso. Ainda bem que Deus é um Deus muito bom. A Bíblia está cheia de histórias assim. Tem um outro momento, queridos, que Arão, irmão de Moisés, ele com Miriam, a irmã dele. Eu não lembro se ela era mais velha ou mais nova, agora não estou lembrado. Mas você sabe que Arão, ele era o sacerdote, sim ou não? Se não sabe, agora já sabe, né? Arão, ele era o sacerdote. E Moisés, ele era o profeta de Deus.
Moisés foi escolhido por Deus para guiar o povo. Então Deus falava, a Bíblia diz, como face a face com Moisés. E Arão também se achava santo. Por quê? Porque ele era o sumo sacerdote daquele tempo. Ele era o homem que apresentava a oferta para o perdão dos pecados. Ele era o homem, o único, além também de Moisés, que entrava no lugar santíssimo, que só poderia entrar ali quem era o sumo sacerdote. E se entrasse ali com o pecado, o que acontecia? Morria. Ele morria. Vocês sabiam que a roupa do sumo sacerdote tinha sinos? E quando ele entrava no santíssimo lugar, naquele lugar que somente ele poderia entrar, eles amarravam uma corda nele? Porque se porventura ele tivesse pecado e entrasse, morria lá, ninguém mais podia entrar. Como é que tira o cadáver? Amarrava a corda e puxava. Puxava. Era assim que acontecia. Por isso que não é o lugar para acessar Deus, não é de qualquer maneira que você chega. Por isso que para você acessar a presença de Deus, para você ouvir a Deus, para você estar na presença de Deus, não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Bom, voltando à história então, Arão, como ele tinha esse encargo e essa autoridade dada por Deus, chama a irmã dele, e a irmã dele conversa com ele e diz, tá, mas eu também sou irmã de Moisés. Se tu é o cara, o sacerdote, Moisés é o profeta, eu também, eu sou da família. Quem Moisés acha que é? O que aconteceu? Deus ouviu a conversa de Arão e de Miriam. Não fique se bobeando por aí com as conversinhas. Deus ouve as conversinhas. Deus ouve as tuas conversinhas. Amém? E aí o que aconteceu? Deus chama e diz, Moisés, vem cá, e traz a tua irmã e traz o teu irmão. Vamos conversar. E Deus então dá a sentença. Olha, Moisés, tu não está sabendo, mas eu vou te contar. Tua irmã e teu irmão estão de graça. Estão se achando melhor do que tu. E por causa disso, agora Miriam, que se aliançou com Arão, ficou leprosa. E sabe o que acontecia naquele tempo? Alguém leproso era considerado imundo. Ele não poderia habitar mais junto com as outras pessoas. Ele era enviado para fora, ele vivia longe, porque ele era impuro. Ele não poderia, ele era impuro. No caso, ela se tornou impura. E aí o que aconteceu de novo? Moisés viu, na mesma hora que Deus fala, ela fica leprosa, e Moisés de novo, Senhor, tem misericórdia dela. Senhor, tem misericórdia dela. E aí Deus disse assim, tá bom, Moisés. Diz para ela ficar lá uns diazinhos, 7 dias. Depois ela vai estar limpa e ela pode voltar. A lepra não tinha cura. Lepra não tem cura. E no 7º dia, então, ela fica limpa, fica curada, e ela volta de novo para a tenda, volta para a congregação. Amados, tem várias e várias histórias na Bíblia que vão testificar a respeito do que eu estou falando para vocês. Por que uma maldição, meus amados, ela pode se cumprir na vida de uma pessoa? Por que essa maldição se cumpriu na vida de Corá, de Datã, de Abirão, de Miriam? Por que aconteceu isso? Olha o que diz lá Provérbios 26, 2. O Senhor deixa claro aqui
Por que que uma maldição acontece? Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim, a maldição sem causa, ela não se cumpre. A única possibilidade que uma maldição tem de o mal entrar em ação na sua vida é porque existe da sua parte, da minha parte, nós demos legalidade. Ou seja, nós permitimos, por causa de o quê? De uma desobediência, por causa de uma aliança errada, por causa de um jugo desigual, porque nós paramos para dar ouvidos e falar de coisas que não deveríamos estar fazendo. Quando você concorda, escute o que eu vou dizer agora. Como que é uma aliança? Você não precisa botar aliança no dedo para formar aliança com alguém, sabia? Você não precisa necessariamente fazer um contrato com alguém para dizer que tem uma aliança com alguém. Existe um ditado popular, e aí mata essa, que diz assim: quem cala... Quem cala, consentiu. Se a pessoa falou para você, se a pessoa externou o coração dela, falando de algo errado, falando do que quer fazer de errado, e você consentiu, você se calou, sabendo que a pessoa está errada, e você sabe que aquilo é errado, e você não corrige, você não exorta, você também está aliançado. Sabia disso? Você também está com uma aliança. Lembra do que eu falei antes? Deus, ele cobra de cada um o sangue daqueles que se perderam porque sabiam que deveriam falar a verdade e não falaram. É forte, né? E sabe por que que isso é tão forte? Porque isso é algo que quase que diariamente acontece nas nossas vidas. Sim ou não? Sim. A gente, às vezes, para assim, não parecer, nossa, mas eu vou me indispor. Pois é. Tu prefere, talvez, te indispor ou ser amaldiçoado? É muito forte isso. E quando a gente não se posiciona quanto a essas coisas, cada vez mais as pessoas vão lhe procurar para tentar fazer como Corá fez, trazer você para perto. E sabe quem são as primeiras pessoas que eles procuram? São pessoas que têm influência. São pessoas que têm voz ativa. São pessoas que talvez, quando abrir a boca, pode causar e pode influenciar mais pessoas. A prova disso são as grandes marcas. É ou não é? Tu quer tornar a tua marca famosa, faz o quê? Contrata o Neymar. Né? Contrata o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque é alguém de influência. Se ele falar do que eu estou querendo, ele vai influenciar mais. Não foi o que a gente viu na história de Corá? Pegaram quem? Os eleitos da congregação. Pegaram quem? As pessoas de renome. Coitados. Porque todos eles morreram. Todos eles que tinham um bom nome e que foram surrupiados por um engano, por uma mentira, por uma falsa santidade, uma falsa religiosidade. Que Deus ele tenha de nós misericórdia. Hoje, infelizmente, existe um falso zelo cristão na igreja. Pessoas se dizendo muito cristãos, muito santos, apontando isso, apontando aquilo outro, e fazem o quê? Para ter seguidores para si,
para influenciar cada vez mais e para derrubar autoridades. É o que a gente viu aqui nesses dois casos. E a gente sabe muito bem o fim que dá essas coisas. A gente sabe muito bem o caminho que isso leva. E não é um bom caminho. Nunca foi e nunca será. Amém? Agora, meus queridos, por que isso acontece? E esse foi o primeiro texto que veio no meu coração. Deus me acordou, era em torno de 4 horas da manhã, e me falou dessa palavra aqui hoje. Estava eu lá, me batendo na cama, tentando voltar a dormir, e o Senhor não deixava. Eu disse, tá bom então, vamos levantar. É assim que Deus faz às vezes. Aprendi intercessores, pastores, com o apóstolo hoje. Não, essa semana. Ele disse que quando ele acorda assim de madrugada, ele disse, se Deus está me acordando é porque os intercessores não estão orando. E aí ele diz que ele ora para o Espírito ir lá acordar os intercessores. Será que eu faço? O que vocês acham, gente? Faço ou não faço? Ai, ai. Mas eu achei curioso o que ele disse. No mínimo, né? Já me perdi aqui. 1 Coríntios 15:33. Coloca para nós ali. E aqui vem trazer, então, revelar para nós, né, aquilo que o Senhor me falou nessa manhã. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo começa, falei na semana passada. Se você não veio, veja a ministração das maldições pelas palavras da semana passada. Tudo começa com as conversas. E elas, infelizmente, vão corromper os bons costumes que você tem na sua vida. Bons relacionamentos, pessoas boas com quem você convive, bons hábitos que você tem. Pessoas, infelizmente, às vezes acabam deixando de congregar por causa de más conversações. Pessoas, às vezes, deixam de servir a Deus por causa de más conversações. Pessoas, às vezes, perdem um relacionamento por causa de más conversações. Às vezes, dá separação no casal por causa de más conversações. E o que é a má conversação? É quando você dá ouvido para alguém que está contaminado. É quando você dá ouvido para alguém que tem fundamento quebrado. É quando você dá ouvido para alguém que está com uma insatisfação por causa dos princípios errados que ela está vivendo. E aí ela começa a ter uma visão diferente do que é a realidade ou a verdade, e ela começa a buscar seguidores, adeptos a essa nova filosofia. Só que a palavra de Deus não tem nada a ver com filosofia. Ela começa a buscar seguidores para a sua filosofia de vida. E eu preguei esses dias aqui que crença ou filosofia de vida não tem nada a ver com fé. Nada. Você até pode dizer que crê em Deus e crê em Jesus, mas corrompe os bons costumes pelas más conversações. Isso é fé? Não. Porque não está praticando a verdadeira fé. E eu entendo que cada pessoa, ela está num processo de desenvolvimento. Amém? Porque tem pessoas aqui que têm mais de 20 anos de fé. Tem alguém aqui? Tem? Aí, ó. Inclusive eu também. Tem pessoas que têm menos de 1 ano. E aí eu vou dizer que é igual? Não. Claro que não é. É óbvio que não é. Tem gente que talvez está aqui hoje pela primeira vez. Nunca tinha me visto esse pastor louco aí falando essas coisas, nunca viu na vida. Né? Então não tem como a gente botar tudo na mesma régua e dizer assim,
taca ali o pau nele, né? Abre aí o buraco e agora toca tudo dentro. Não, não é assim. Porém, quando nós temos o conhecimento, e eu falei no início que a libertação ela vem por... Aí, lembra não? A libertação vem por substituição. À medida que eu conheço algo novo, que é melhor do que eu tenho, eu substituo. Quem aqui gosta de trocar para carro novo? Hã? É? Sempre é bom, não é? Por que vai ficar com o velho se pode botar o novo? Por que tu vai ficar com as coisas ruins da tua vida se tu pode botar algo melhor? Mas tudo começa, queridos, por conhecer algo melhor e tomar a decisão de mudar isso na sua vida. Mudar a decisão de parar de corromper as coisas boas pelas conversas erradas, por alianças erradas. Eu quero que você pare agora um instante. E se quiser, para pensar melhor, feche os teus olhos se quiser. E eu quero que você pare agora e busque lá do seu coração as pessoas, as alianças que você já fez, o que até mesmo você já tem hoje, e que estão corrompendo os seus bons costumes, que estão fazendo você corromper a sua vida, onde o mal hoje tem agido de tal forma que tem afetado talvez saúde, casamento, filhos, trabalho, teu emocional, teu psicológico. O que é que tem acontecido na sua vida, meu querido? 1 Coríntios 5, 6, 13. É muito interessante o que Paulo fala a essa igreja, ó. Ele diz, não é boa a vossa jactância. Que nome, né? Isso, traduzindo, também tem a ver com arrogância. 5, 6, isso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Cadê as cozinheiras aí, as que faz pão aí, faz bolo aí? Cadê? Faz, não faz? Precisa de fermento? Sim ou não? Para ficar bonito, né? Bonito. Tinha um bolo aqui no Arraiá que eu fiquei apavorado, gente. Ele era dessa altura, assim, ó. Eu quero saber quem fez aquele bolo, mas era um negócio gigante, assim, ó. Eu nunca vi um bolo tão alto na minha vida. Eu não sei se foi um fermento bom, o que foi, né? Mas eu sei que era grande. E ele está dizendo, vocês não sabem que um pouquinho de fermento, é um pouquinho que põe, né? É bem pouquinho, né? Para subir a massa, né? Um pouquinho de fermento é que vai fazer crescer toda a massa? E aí? Pode continuar. Lançai fora o velho fermento, para que sejais, então, uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Qual que é o velho fermento, gente? Ele está falando de fermento aqui mesmo? Não. Ele está falando aqui, gente, é daquilo que nós precisamos substituir. O mal, os velhos hábitos, o velho fermento, as coisas que Deus não se agrada. Ele está falando para a gente tirar esse velho fermento da nossa vida. E está aí trazendo ali uma comparação com Cristo. E aí? Por isso, então, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e também o fermento da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui ele está falando dos pães asmos, que não tinha fermento. Pães asmos não tem fermento. É só a massa ali. Já em carta eu vos escrevi que não vos associeis... Que não vos associeis com os... Que não façam aliança com os impuros. E aí ele diz, ele explica agora, quem são?
eu refiro-me com isto, não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois teríeis de sair do mundo. De que ele está falando aqui? Ele não está falando do incrédulo. Ele está falando das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a verdade. Ele está falando dessas pessoas. Ele não está dizendo aqui, então Deus o livre, eu vou me isolar. Não, senão nós tínhamos que sair do mundo. Mas agora ele explica também. Mas agora eu escrevo que não vos associeis com quem? Dizendo-se irmão. Com aquele que se diz irmão. Se esse então for impuro, se esse se dizendo irmão for avarento, se esse for idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comer uma picanha no domingo. Não senta para comer. Quem é esse, gente? Aquele que se diz irmão. O que se diz irmão. Mas o que ele faz? Ele faz tudo aquilo que um irmão deveria fazer. Que ele é impuro. Que ele é avarento. Pode voltar lá. Que ele é idólatra. Que ele maldiz os outros. Que ele é um beberrão, bebe além da conta. E até roubador. Então, essas pessoas que conhecem, que se diz cristão, ele diz, nem sente para comer com esses. E ele continua. E ele ainda diz mais. Olha o que ele fala. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então ele está dizendo aqui, como é que vamos ter alguma autoridade para falar dos que estão lá fora, que não conhecem a verdade, que fazem isso, se os que estão aqui dentro estão fazendo a mesma coisa? Como que vai falar? Como que vai dizer alguma coisa? Se entre os irmãos tem quem faça tais coisas. É o que ele está dizendo. E ele continua ainda. Tem mais. Os de fora, porém, Deus é que vai tratar. Deus é que vai julgar. Agora, os de dentro, o que ele fala? Expulsai. Pois de entre vós, esses malfeitores. É forte. É muito forte o que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Mas eu quero encerrar com esse texto de João 1, 48 ao 50. Para que fique muito claro para nós, para que quando acontecer em algum momento, e que isso às vezes é quase todo dia, você não trilhar o caminho de alianças que podem levar você a algum tipo de condenação, algum tipo de maldição. Olha que interessante isso aqui. Perguntou-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Natanael é um dos 12 discípulos em que Jesus encontrou. E quando eles se encontraram, Jesus falou algumas coisas para ele. E Natanael ficou curioso. Natanael ficou intrigado. E aí Jesus falou para ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Antes de alguém te convidar para vir na igreja, eu te convidei. Antes de você talvez pensar, imaginar algo de Deus, eu já tinha te visto. Quando você estava onde? Debaixo da figueira. E aqui ele ficou intrigado. Porque quando Natanael estava debaixo da figueira, ele estava orando a Deus. Ele estava clamando. Ele estava ali preocupado com a vida dele.
E Jesus fala para ele: eu te vi quando tu estava lá, debaixo da figueira, quando estava lá na tua cama, quando tu estava lá, eu te vi lá no hospital. Eu te vi. Eu vi o teu clamor, eu vi o teu coração. E ele continua. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus então respondeu: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu crê? Pois maiores coisas do que estas tu verás. Querido, o Senhor não quer só te ver, Ele não só te viu, Ele te formou, Ele te criou, Ele te deu propósito, Ele te deu sentido na vida. Não é porque você acha, porque alguém te chamou, ou porque você tem um amigo. Não é o amigo, não é o chamado do amigo, é o teu chamado, é Deus que te viu, Ele viu o teu clamor, Ele sabe da tua necessidade, é o teu propósito. Não viva pelo propósito do outro, não queira viver a missão que o outro tem. Viva a sua vida, viva o seu propósito, busque do Senhor aquilo que o Senhor tem para ti, e não fique escorando a sua vida, com base no que os outros fazem, ou no que os outros dizem. O que é que Deus fala para você? Porque Jesus falou: não é Natanael, eu te vi, eu te chamei. E a gente tem feito, pessoas têm feito alianças, se escorando em outros, porque outros com uma voz mais intensa, outros talvez com mais convicção, outros talvez porque tem um cargo. Meu querido, não vá atrás disso, vá atrás do que Deus fala para você, e não o que os outros estão querendo empurrar sobre você. As alianças erradas têm trazido mal sobre muita casa. Entenda o que o Senhor tem dito para você, o que o Senhor tem colocado na tua mão, e não o que os outros estão dizendo que você tem que fazer. O que Deus diz para você, não o que Deus disse para o outro que o outro tem que fazer, que daí você também tem que fazer. Por quê? Porque se estão induzindo você a fazer coisas que eles têm que fazer, é porque lá existe um princípio errado. Vocês viram a história de Corá. Eu não estou inventando história aqui. Isso é bíblico. E a Bíblia diz: o que foi é o que há de ser. E sabe por que isso? Eu falei para uma pessoa esses dias. Deus me dá esses entendimentos assim. Quem são os demônios? Quem é o diabo? Eles eram anjos no céu. Amém? Eles não morrem. Então, esses anjos, esses demônios, eles têm capacidades. Jesus fala que existem castas de demônios. O que isso quer dizer? Existem demônios para vários tipos de coisas. Existem demônios para vários tipos de maldições. Quem já ouviu falar aqui no Zé Pilintra? É uma casta de demônio voltada para a bebida. Quem já ouviu falar na tal da pomba gira? Aqui não vai girar lugar nenhum, em nome de Jesus, amém? Voltada para a prostituição. E assim, estas castas de demônio, elas vêm com um propósito, ok? Bom, o mundo, desde que é mundo, existem esses demônios. E como que a gente consegue discernir essas coisas? Porque a Bíblia fala: o que foi é o que há de. Existe um padrão de comportamento que se repete. Porque os mesmos demônios atuam em tempos diferentes. O que muda, pastor? Como é que eu vou saber? O que muda? A tecnologia. O que muda? A região. O que muda? A cultura local. Lá no tempo de Jesus, existia televisão? Existia celular? Hoje os demônios usam a televisão e o celular para prostituição. Demônio do vício, hoje usa o celular
viciando. Não tem o tigrinho? Hã? Sim ou não, gente? Quantos hoje aí, desesperados, vendendo o que tem e o que não tem, para alimentar o vício, espírito. Gente, eu não estou falando aqui do que eu não sei. Eu estou falando aqui de verdades. E são coisas que talvez você não vai ler com esse entendimento na Bíblia, porque são os anos de experiência, lidando com pessoas e situações que vão trazendo entendimento, revelação da parte de Deus para essas coisas. Então a gente precisa ser inteligente para entender que existem padrões. E em nome de Jesus, certos padrões que existiam aqui nunca mais vão voltar. Porque no que depender da minha pessoa, não vai. Amém? Agora, e você? Você quer substituir o mal pelo bem? Você quer romper com esses padrões na sua vida, na sua família, que talvez são padrões de herança, que são talvez padrões familiares, que está instalado, porque de alianças que talvez foram feitas no passado, e até hoje você não declarou, não confessou, não entregou para Deus e não cancelou esses espíritos. E eles continuam até hoje, trazendo a mesma situação. Quer ver? Talvez sua mãe possa ser daquelas mulheres que gostam de falar. Gostam do chimarrão com a vizinha. O problema é o que sai no chimarrão com a vizinha, né? Aí você olha para a sua vida hoje e você, não, mas isso na minha vida não. Mas olha bem direitinho. Se às vezes não acontece a mesma coisa. É só a gente ser um pouquinho inteligente, parar um pouquinho e pensar mais. E a gente refletir um pouquinho. Nós vamos encontrar várias e várias coisas, mas que pela fé, quando a pessoa se ajusta, toda maldição ela é quebrada. Porque o sangue do Cordeiro, ele quebrou e interrompeu toda maldição, em nome de Jesus. Amém?